Vamos ao vivo aqui com a Raquel Schneider, está voltando para trazer informações para a gente a respeito dessa questão do tarifaço. Vamos agora, ela trata de assuntos relacionados à economia. Explica um pouco para a gente, a Raquel que vem trabalhando essa informação. Por favor, Raquel, contigo. Pois é, João, uma situação que deixa muitos empresários aflitos e muitas pessoas em dúvida, sem entender de fato de que maneira isso pode impactar o nosso dia a dia. E podem haver impactos, mas a longo prazo, para nós, mas para quem tem indústria, para quem tem empresa, realmente essa é uma preocupação, em especial aquelas que exportam seus produtos para os Estados Unidos. De maneira geral, no último dia 31, o presidente norte-americano Donald Trump assinou o decreto, então, informando a aplicação de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos lá nos Estados Unidos. Então, o valor do produto que sai daqui não muda, muda lá para os consumidores norte-americanos. Isso pode causar um grande impacto nas produções e nas vendas. Por exemplo, já tem indústria sentindo os produtos estagnados aqui no Brasil e os que já estão nas prateleiras dos mercados norte-americanos. Essa é uma tarifa alta e há uma expectativa gigantesca de uma negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, levando em consideração a lei da reciprocidade, mas diminuindo essas tarifas. Até porque nós dependemos bastante também dos Estados Unidos em muitas produções, como na indústria farmacêutica, por exemplo, com medicamentos. Então, a gente foi investigar de que maneira esse cenário impacta em especial a região sul do estado no setor industrial. Para a gente ter uma ideia, os apicultores que estão extremamente preocupados, e ontem a gente abordou isso aqui no Balanço Geral, tem essa preocupação porque mais de 80% da produção do mel em Santa Catarina vai para os Estados Unidos e com essa tarifa em cima do produto ele pode ficar parado. O mesmo acontece com a indústria madeireira e com a indústria cerâmica, que é justamente o que a gente abordou na reportagem que vamos exibir agora. Como a indústria cerâmica está se comportando com essa notícia e quais são as expectativas a partir de agora, já que essa tarifa passa a valer amanhã. Vamos acompanhar. É um momento de incertezas para muitos setores, que mostra como uma decisão dos Estados Unidos mexe na economia do país. Os Estados Unidos representam quase 40% de todo o comércio mundial. O tratamento que eles têm com os seus parceiros via republicanos é de equiparação. Eles querem chegar muito próximos em termos de cobrança de taxas que os outros países têm quando importam dos Estados Unidos. Eles querem uma equiparação, é a tal da reciprocidade. O Brasil tenta impor a reciprocidade com os Estados Unidos, porque nós temos uma balança comercial negativa, digamos assim, com eles. Eles têm vantagem. O presidente norte-americano Donald Trump assinou no último dia 30 de julho o decreto para aplicar a tarifa adicional de 50% sobre quase todas as exportações brasileiras. Isso significa que o produto daqui vai custar mais caro lá nos Estados Unidos. Então é esse o problema. O nosso produto lá nos Estados Unidos vai custar 50% mais para o americano. E aí ele não compra nosso. Ele não compra o produto brasileiro lá no mercado americano, na loja americana. Ele vai comprar um produto da Austrália, da África do Sul, da China, do Japão, sei lá, de outros fornecedores dos Estados Unidos. Essa situação afeta principalmente o agronegócio e a indústria. No caso da região sul do estado, a cerâmica. Claro que nós vemos com muita preocupação, porque é uma sobretaxa de algo que já, dos 10% que já havia no passado. Obviamente que a indústria cerâmica ela é fortemente afetada, né? É mais um desafio, porque nós já temos o gás mais caro do mundo. Então, quando a gente vai se posicionar como exportador, a concorrência já é muito desleal frente ao custo de produção que nós temos aqui no país. Então, você ter mais essa barreira agora é algo realmente desafiador, né? que está fazendo com que todos nós tenhamos que sentar e reprogramar os nossos negócios, vista o que pode vir a acontecer. O sul de Santa Catarina é considerado polo da indústria cerâmica. São 8 marcas sediadas por aqui.
Mas não há um dado específico sobre exportação, já que cada empresa se comporta de uma maneira. Mas essa aqui, por exemplo, 48% da produção vai para fora do país. E desses 48%, os Estados Unidos nos representa 30% das nossas exportações. É um impacto muito forte para nós, é um impacto muito forte para o país. Nós somos o terceiro maior produtor de cerâmica do mundo e os Estados Unidos representam 26% da nossa exportação. Sindicatos e associações estão avaliando qual a melhor maneira de enfrentar a medida, que começa a valer no próximo dia 7. Neste momento, a gente tem se reunido praticamente semanalmente para nós tentarmos achar alguma alternativa, alguma busca de solução, certo? Entre elas, obviamente, é uma conversa com o governo americano no sentido de amenizar ou então voltar atrás essas taxas. Para nós, como indústria de cerâmica, é uma relevância muito grande, mas nós temos a indústria de rochas, por exemplo, que 70% da exportação é para os Estados Unidos e eles têm um volume muito maior que a gente, então também a ideia de uma união entre as associações para tratar desse assunto em conjunto, não só com rochas como em outras, setores que se conversam com cerâmica, a gente está ventilando, mas nada decretado ainda, nada confirmado, mas é um trabalho que a gente tem feito. As conversas com os nossos clientes lá de fora, elas vêm acontecendo diariamente, porque há uma preocupação não só nossa, mas também do nosso cliente lá fora, porque afeta a relação negocial como um todo, né? Tanto de quem vende quanto de quem compra. É claro que nós temos realidades distintas em empresas, então tem empresas que serão mais afetadas, empresas que já têm um canal de exportação, digamos assim, com foco maior na América Latina, então você perde, mas não perde tudo. Outras que têm o seu principal cliente exatamente os Estados Unidos, então essa é mais fortemente afetada. Não sei se já existe na mesa alguma ideia de férias coletivas, eu creio que não, porque você tem no perfil da indústria cerâmica catarinense a exportação como um canal, não como o principal ou o único canal de escoar a sua produção, mas, obviamente, repito, é uma preocupação adicional. A melhor solução ainda é uma negociação entre os países. Eu penso que o Brasil tem que se dobrar. Não tem outra saída senão a diplomacia que vai ter que entrar em campo. Não pode desconsiderar a questão política, porque eu penso que o Trump não é pessoa de dar um passo atrás, digamos assim. Me parece que ele né, turrão no sentido de impor as vontades deles, e ele representa muito bem aquilo que o americano pensa, né, que quando dá um passo para frente não tem a volta, não tem volta, né? Então a diplomacia vai ter que entrar em campo e negociar. O melhor que pudesse acontecer, que possa acontecer, seria essa conversa entre os governos para que essa situação se ajuste. Porque é muito difícil nós como país e nós como indústria catarinense ou brasileira, a gente buscar esse volume que a gente tem nos Estados Unidos, essa relevância que os Estados Unidos em outros mercados. Isso é possível? Sim, nós temos que nos direcionar para o mercado interno, nós temos que nos direcionar mais para outros países, mas é um trabalho do dia a dia que a gente já faz. Então não é uma compensação de curto prazo que a gente consegue fazer e, por consequência, nós vamos sofrer bastante. E para quem sofre com isso, todos nós, fica difícil entender a ausência de diálogo. Como apurado aqui pela Raquel dessas informações, especificamente de setores aqui, a gente tem mais, ontem já falamos sobre a questão do mel, aliás, tem mais um importante setor do estado que está apreensivo com o tarifaço americano. Aqui em Santa Catarina, mais de 80% do mel exportado tem como destino os Estados Unidos. E a gente também pode conferir o impacto nesse segmento.
A ordem executiva, assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe tarifas de 10% a 41% sobre 68 países e a União Europeia. Em abril, o Brasil já aparecia na lista com uma tarifa mínima de 10%. Mas na última quarta-feira, uma taxa adicional foi determinada, passando para 50% a taxa imposta a produtos brasileiros. Vai aumentar a oferta dentro de Santa Catarina, porque você não toma a decisão de produzir da noite para o dia, né? Essa produção já está em curso e essa tarifa, enfim, não veio de surpresa, mas veio meio de surpresa, assim, né? Foi tudo muito rápido. Isso, num primeiro momento, é positivo para os consumidores, porém o tamanho dessa redução de preço pode acabar ficando perigoso para os produtores. A produção do mel em Santa Catarina será um dos setores mais afetados. O estado catarinense é um dos maiores produtores de mel do Brasil e no ano passado se tornou o terceiro maior exportador do país, com mais de 5.400 toneladas exportadas. E cerca de 80% dessas exportações tiveram como destino os Estados Unidos. A nossa produtividade por quilômetro quadrado é a maior do Brasil. Hoje nós produzimos aqui no estado 45 quilos por quilômetro quadrado, enquanto a média no Brasil é 7,5 quilos. Considerando que 80% da apicultura do estado estão ligadas à agricultura familiar, a expectativa é de que os impactos do tarifaço sobre a produção sejam sentidos em curto período de tempo, em até 2 meses. A Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina teme demissões do setor e até a inviabilidade da produção. As empresas vão sofrer, mas o maior impacto vai ser no produtor, no apicultor, que vai estourar tudo lá na ponta, né? No produtor que ele não vai ficar inviável com esse tarifaço ali produzir. Caso a situação não seja revertida, uma das alternativas apontadas por profissionais do setor é o incentivo do consumo interno do produto. Hoje, a média no Brasil de consumo per capita é 160 gramas. Alguns países chega até 3 quilos. Então, aqui no estado de Santa Catarina, se o consumo de mel fosse 1 quilo por pessoa, por habitante ano, precisaríamos quase o dobro de mel para atender a demanda interna. A curto prazo, a principal medida que se pode fazer é o governo pensar em alguma coisa para compensar esse prejuízo a curto prazo que os produtores internos vão ter com essa queda de preço. Como foi uma coisa de surpresa, o mais provável é que o aumento da oferta derrube muito o preço e cause um prejuízo para os produtores aqui. Segmentos como mostramos agora o mel, antes a madeira, a cerâmica, todas têm um impacto, já numa economia que não anda lá tão bem assim. Nós sabemos que o setor cerâmico, em especial aqui da região, trabalha com um conflito muito grande em termos de produção com outras regiões, onde a logística é favorável. Trabalha-se também com essa questão de madeira, ou seja, a gente está acompanhando com muita apreensão tudo isso. Nossas equipes estão trabalhando, buscando informações e todos, absolutamente todos, culminam num aspecto, que é a necessidade de diálogo dos governantes para que a gente não sofra isso, para que mais uma vez essa corda não arrebente justamente na ponta mais fraca, o contribuinte, aquele que faz a produção do dia a dia. É impossível a gente conviver com uma instabilidade, uma insegurança e uma preocupação tão grande. Vivemos um momento de aflição. Há um apelo para que haja diálogo. Parece tão simples. Diálogo. Não há.